A palavra diz que o tempo da nossa partida está próximo. Gente, Cristo nunca esteve tão próximo de se manifestar como está agora. A qualquer momento, os nossos olhos verão. Os nossos ouvidos ouvirão. Nós somos a geração que presenciaremos o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Então, quando eu vejo essas coisas acontecendo, quando eu vejo que alguns filhos, alguns irmãos estão desprezando ao Senhor, desprezando a palavra de Deus, fazendo pouco caso. Eu, como pastor, como ministro, eu tenho a responsabilidade de ser usado pelo Espírito para corrigir. Então, eu não estou bravo, não. Só estou dizendo para vocês que nós não podemos e não vamos. Ninguém vai. Pelo menos na responsabilidade que Deus me deu, servir ao Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Principalmente àqueles que tenham neste ministério responsabilidades. Principalmente os que têm responsabilidades. Então estejamos apercebidos a isso. Cristo nunca quis. Cristo nunca almejou quantidade. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Multidão, Cristo quer qualidade. A palavra diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Qual é o contrário de se adorar? De se buscar a Deus em espírito e em verdade. É só inverter. Qual é o contrário? Muitos estão servindo na mentira e servindo na carne. Querendo honrar a Jesus na carne. Carne e espírito não combinam. Eu vou passar para vocês uma revelação que eu considero importante. Deus colocou no meu coração, mas eu já ministrei essa palavra várias vezes na nossa congregação. Sempre o Espírito Santo nos traz na sua palavra o renovo. Então peço que vocês prestem atenção. Romanos, capítulo 10, verso de número 1. Romanos 10, 1. Eu percebo, estava até conversando com um ministro, com um pregador, não sei se ele é diácono. Eu sei que ele tem responsabilidade ministerial. Ele prega lá no ministério dele. E nós estávamos falando da diferença que existe do Velho Testamento para o Novo Testamento. E eu pregando para ele, e ele tentando se justificar pela sua hermenêutica, pela sua teologia, que é a ramificação da Igreja Católica.
com conceitos, tentando se justificar com conceitos teológicos. Teologia pura. Que não leva o homem para canto nenhum, para lugar nenhum. E aí, eu disse a ele, você já percebeu, foi quando ele se calou, que você tem uma dificuldade tão grande, você fala da graça, num conceito teológico puro, sem saber o significado da palavra graça. Mas você já parou para você perceber que você não entende, você não compreende as cartas do apóstolo Paulo? E a visão que você tem do evangelho de Jesus, nas palavras de Jesus, é tão superficial, você não parou para você observar? Aí ele, por um breve momento, ele parou, ficou em silêncio. É exatamente isso que acontece. Tem pessoas que não conseguem entender as cartas do apóstolo Paulo e têm uma visão limitada da doutrina de Jesus. Por quê? Porque essas pessoas beberam tanto do vinho velho, que não conseguem entender e compreender o novo. Jesus disse isso. Jesus falou. Ninguém que bebeu do vinho velho vai aceitar de imediato o novo, porque sempre vai achar que o velho é o quê? Melhor. E para muitos cristãos o velho é melhor. Para muitos cristãos, Moisés é superior a Cristo. E Jeová é o Pai. Então, nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias difíceis. O certo virou o quê? O errado. E o errado virou certo, verdade. É engraçado, eu já vou entrar aqui na ministração. Existem alguns judeus que não reconhecem Jesus como Mashiach. A palavra Mashiach. Mashiach é uma palavra que vem do hebraico, cujo significado é ungido, Messias. Israel está esperando um outro Messias. A boa parte dos judeus não aceitaram Jesus Cristo como Mashiach, como Senhor, como Salvador. Para eles, Jesus foi um homem qualquer ou um profeta. E Paulo estava vendo a pregação de um rabino. Eles enxergam o apóstolo Paulo como um desviado da lei. Paulo é desviado e Jesus não é Mashiach. Então, esses judeus, ao rejeitarem Jesus, não rejeitam somente a sua pessoa. Eles estão rejeitando a sua doutrina, as suas palavras. E estão rejeitando os seus ministros, que são os apóstolos. E estão rejeitando também o Espírito Santo. Então, em resumo, esses judeus não querem, de forma alguma, serem cristãos. Nada do que existe no cristianismo, para eles,
presta. Eles não querem ser cristãos. Eles não querem a doutrina de Jesus. Eles não querem e não creem no batismo no Espírito Santo. Eles não querem ser cristãos. Mas os cristãos, crianças, eu ia usar a palavra tapados. Cristãos, meninos, crianças, querem ser judeus. Querem ser judeus. Toda essa liturgia, todas essas coisas de anjos, estão sendo trazidas para o altar dos ministérios. Você vê nas igrejas, vou falar igreja, nos ministérios, é a arca da aliança, é o candelabro, é o cajado de Moisés, essas coisas que são da lei, estão espalhadas nos ministérios. Isso é um agravante tão terrível que essas pessoas, elas podem sim estar colocando em risco a sua salvação. Porque é o contrário. Se Israel não se converter a Cristo, se Israel não passar pelo processo do novo nascimento que se dá pela pregação de Jesus e pelo Evangelho, Israel não será salvo. Essa questão de que Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é o povo escolhido de Deus. De que Deus nós estamos falando? Porque a palavra diz que Deus não faz acepção de quê? Se Ele é Pai de todos, Ele não pode amar, não pode privilegiar um dos seus filhos. Então, Israel precisa se converter a Cristo. E a palavra diz que aquele que não tem o filho, não tem também quem? Quem não tem o filho, não tem quem? Então, no momento em que Israel despreza a Cristo, não aceita a Cristo, Israel está limitado a ter acesso ao verdadeiro Deus. Jeová não é o Pai de Jesus. Eu falo isso para você com todas as letras. Não tem problema nenhum. É o que eu creio. É o que nos revela a palavra. Jeová não é o Pai de Jesus. Ele é o Deus do povo de Israel. O Deus que Cristo veio revelar, o Pai que Cristo veio revelar, Ele quer que todos, judeus, gentios, sejam salvos, mediante ao conhecimento dessa verdade. Há um só Deus verdadeiro. E só existe um mediador entre este Deus e a humanidade. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? A palavra diz que é. Então, se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Moisés não foi mediador do Altíssimo e a humanidade. O único mediador é Jesus. Então, vamos entender esta carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. Aqueles que têm dificuldade de entender. Vamos lá. O título da carta diz, Romanos 10:1. Os judeus rejeitam a justiça de Deus.
que eles podem rejeitar algo que venha de Deus? É como um cristão que se diz cristão e rejeita os ensinamentos de Cristo. Isso acontece, não acontece? Por conta dessa porcaria hoje chamada ecumenismo, tem muitas pessoas que se dizem cristãos, que deixam de lado a doutrina de Cristo para darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, como se Jesus, por exemplo, fumasse charuto, trabalhasse com o bem e com o mal, ecumenismo, mistura tudo. Então, quando Paulo diz os judeus rejeitam a justiça de Deus, ou a rejeitaram, já vou entrar na carta, ou a rejeitaram porque foram enganados, não têm entendimento, não têm conhecimento, ou rejeitaram porque amaram realmente mais a sua justiça às trevas do que a luz. Aí Paulo diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua o quê? É para a sua o quê? Então nós estamos destruindo aqui um conceito teológico errado. Israel é o povo de Deus. Israel já está salvo. Porque isso foi o que Jeová pregou lá no Velho Testamento. E os cristãos buscaram isso no Velho Testamento e trouxeram essa visão para o Novo Testamento. Está lá em Isaías, capítulo 45, verso 17. Vamos confirmar isso? Quem está falando aqui não é o mesmo Deus que Paulo está dizendo lá. E não é o mesmo Cristo que disse para um homem chamado Nicodemos que se ele não nascesse de novo, não entraria no reino de Deus. Olha, Isaías 45, verso o quê? 17. Diz assim, deixa eu pegar aqui o texto. Mas Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. Então, Jeová diz que Israel é salvo. E aí vem Paulo, que era judeu, que vivia debaixo da lei, e diz que ora por Israel para a sua salvação. Não faz sentido. Então, a salvação que Jeová prometeu para Israel no Velho Testamento é diferente da salvação que Cristo revela no Novo Testamento. Então, irmãos, diz Paulo, um bom desejo do meu coração e a minha oração por Israel, eu estou orando por Israel, é para a sua salvação. Se Paulo orava para que eles fossem salvos, eles não estavam salvos. E aí Paulo diz, porque eles dão testemunho, como judeu, como mestre da lei que ele foi, que eles têm zelo de Deus, mas não, leiam, não com libertação. Eles têm entendimento, mas não estão libertos. Seria errado dizer isso? Eles têm entendimento,
mas não estão libertos. Porque Jesus mesmo disse aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha doutrina, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Israel tinha zelo de Deus, mas não estava liberto. E não está liberto. Israel não está liberto. Como existem cristãos que acham que estão libertos, não estão libertos. Porque a verdadeira libertação, ela se dá no nosso entendimento pelo conhecimento da palavra. Tem cristãos que são escravos do sistema, escravos de campanhas, não estão libertos. E até o Espírito Santo que eles acham que eles têm é outro Espírito, se passando pelo Espírito Santo. Deus escreve certo em linhas certas. Não tem comunhão nenhuma entre Cristo e o maligno, o certo e o errado. Gente, ou é água, ou é óleo. Uma pessoa, ela é de Deus, e ela tem o Espírito de Deus, e ela está sendo guiada pelo Espírito de Deus, ou é outro Espírito, se passando pelo Espírito de Deus. Então, eles têm zelo de Deus, sem entendimento, sem conhecerem a Deus. Como uma pessoa pode ter zelo de Deus sem conhecer a Deus? E aí ele diz: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Leiam comigo em voz alta. Olha que coisa interessante. Porque o fim é quem? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí você lembra, presta atenção, Jesus aboliu o Velho Testamento? Respondo. Sim. Jesus aboliu o Velho Testamento? Sim. Mas por que Jesus então disse? Está lá em Mateus, capítulo 17. Vamos ler. Nós explicamos tudo bem explicadinho. Lá em Mateus, capítulo 17. Se Jesus aboliu o Velho Testamento, Mateus, capítulo 17, verso de número... Mateus, capítulo 17, peraí, deixa eu pegar aqui. Perdão, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, perdão, verso 17. Marca aí, Mateus capítulo 5, verso 17. Corrigindo. Deixa marcado. Olha como a Bíblia não tem múltiplas interpretações. A Bíblia tem uma interpretação. Ou você aprende do Espírito, se alimenta do Espírito, pede a sabedoria de Deus para você crescer, ou então você vai comer da porcaria da teologia. Desculpa falar isso, mas é uma realidade. O que a palavra diz? Se alguém tem desejo de sabedoria, peça a Deus. Então, existe a sabedoria que vem de Deus e tem a sabedoria que vem do mundo. Esses homens que eles estudam tanto, e nunca chegam ao conhecimento da verdade de uma coisa tão simples. Jesus aboliu o Velho Testamento? Sim. Se você perguntar isso para qualquer cristão, que absurdo. Veja, deixa marcado Mateus capítulo 5, verso 17. O apóstolo Paulo o mesmo, da carta em Romanos que diz
que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer, quando Paulo escreveu uma carta lá, em 2 Coríntios, eu estou resumindo, no capítulo 3, do verso 6 ao verso 18, Paulo chamou a lei de Moisés, é só ler a carta, de ministério de morte, de condenação, de injustiça. Ele diz que o Velho Testamento foi por Cristo abolido, em especial no verso de número 14. Paulo diz, mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Não está escrito? Sim ou não? Parece que Paulo está reforçando o que ele disse lá, e nós estamos lendo lá em Romanos, fim da lei. Aí, alguém diz, mas Jesus falou. Mateus capítulo 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Peraí. Jesus diz, não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Aí vem Paulo e diz que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Parece que nós temos uma contradição. Não tem. São os dois tempos. A sua fé está enquadrada num desses dois tempos. A resposta está aqui. Jesus diz no verso 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum tio, nenhum jota se omitirá da lei, sem que tudo seja o quê? Sem que tudo seja o quê? Não tem contradição, gente. Onde Jesus disse está consumado? Tudo para nós se cumpriu aonde? Na cruz. Então a lei termina na cruz. A lei continua. Aqueles que rejeitam a Cristo e não querem servir a Cristo, continuam debaixo da lei. Diga, a lei continua. A lei continua. Para aqueles que querem viver debaixo da lei. E quem vive debaixo da lei, automaticamente se coloca debaixo de maldição. Está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 10. Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então a lei continua. Por quê? Porque as pessoas querem viver na lei. Mas para aqueles que estão em Cristo, tudo se fez novo. Então não tem contradição. Por isso Paulo disse, volta lá em Romanos, por isso Paulo disse, o fim da lei é Cristo, é a cruz, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Assuma sua identidade como cristão. Muitos vão se perder por causa disso, vão. E não adianta falar, a culpa é do pastor que faz campanha na fé de Moisés, a culpa é do pastor que me ensina a segurar o anjo como Jacó segurou. A culpa, gente, é sua. Porque o Espírito Santo está na terra e sempre está pronto a ensinar. Será que esses judeus não ouviram falar de Jesus? Será que esses cristãos que estão nessas igrejas, que comercializam a fé, que dão chavinha, arquinha,
feijãozinho, essas porcarias todas. Será que esses cristãos, em momento nenhum, esses obreiros, esses diáconos, esses pastores, será que em momento nenhum o Espírito Santo falou para eles? Tem alguma coisa errada? Será que em momento nenhum a pessoa não parou? Poxa, peraí. O que esse pastor está pregando não condiz. Será que o Espírito Santo não fala nesses ministérios? Respondam para mim. Será que o Espírito Santo não ensina? Será que o Espírito Santo não mostra esses picaretas? Hoje você vê na internet tanta coisa que você fica até assustado. Eu vi um vídeo do camarada que pegou 1 litro de óleo e jogou no corpo e todo mundo esfregando a mão no pregador. Será que o Espírito Santo não mostra que esses caras, eles estão sendo usados pelo espírito do capeta, do diabo, que não é o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de quê? Será que no meio de toda essa confusão que tem, funk, gospel, cristãos dançando na boquinha, na garrafa, sei lá o quê, será que no meio de toda essa porcaria, de cristãos rodando como se estivessem dentro de um terreiro, de umbanda, quimbanda, candomblé, será que no meio de tudo isso o Espírito Santo não fala para eles? Não tenta mostrar para eles que está errado? Eu vivi tantos anos num sistema, e no sistema que eu vivia, constantemente, eu me pegava em pensamentos. Tem alguma coisa errada. Não está certo isso. Aí eu dizia, meu Deus, me perdoa, será que eu estou pecando? E depois vinha aquele pensamento de novo, tem alguma coisa errada. Então, não existe a maneira certa de se fazer algo que está errado. Certo é certo, errado é o quê? É errado. Então diga, com certeza, Deus mostra. Diga, com certeza, Deus fala. Mas as pessoas, muitos, amaram e amam mais as coisas erradas e as trevas do que a luz. Os crentes hoje, vou falar crente, eles vão para as igrejas para arrumar casamento, para prosperar. Eles vão para as igrejas hoje, por isso que esses coachings, né? Coachings que falam, eles não são os pastores que aprenderam com eles. Eles aprenderam com os pastores a tirar proveito das pessoas, a tirar dinheiro das pessoas, a instigar as pessoas às coisas materiais. Eles aprenderam. Como as igrejas evangélicas aprenderam com a igreja católica, apostólica, romana a comercializar a fé. Os coachings aprenderam com os pastores, picaretas, só pensam em dinheiro. E esses pastores aprenderam com a mamãe deles, católica, apostólica, romana. Só você vê o histórico da igreja católica. De onde você acha que veio toda essa riqueza que a igreja católica tem? A igreja católica é rica? Ela tem uma moeda própria. A igreja católica, você falar que a igreja católica é rica, não é rica. A igreja católica é trilionária. A igreja católica é uma potência. De onde você acha que veio todo esse dinheiro que a igreja católica tem? Olha para o passado da igreja. Né? Das indulgências. Eles vendiam, né? Eles vendiam o reino de Deus, trocavam o reino de Deus pelas terras, né?
pelas possessões que as pessoas tinham, pessoas incultas, ignorantes, transferiam para a igreja os seus bens. É isso que acontece nas igrejas evangélicas. Na fé de Jacó, na fé de Abraão, na fogueira santa de Israel, é o seu tudo pelo tudo de Deus. Aí, não tem dinheiro? Me dá o teu carro, me dá o teu terreno, me dá o teu apartamento. Fora o dízimo que eles pedem, você vê que é uma ignorância tão grande, tão assustadora, que fora o dízimo, porque uma pessoa inteligente, qualquer pessoa que fosse inteligente, pensaria, o pastor está pregando que se eu for dizimista fiel, Deus vai me abençoar? Sim, o pastor está pregando. Então, para que eu preciso sacrificar se no dízimo eu já vou ser abençoado? Qualquer pessoa inteligente. Mas não, nunca é o suficiente. É dízimo de 10%, é dízimo de 20%, é dízimo de 50%, e aí vem a campanhazinha com o envelopezinho por debaixo do pano, e aí vem a fogueira santa de Israel, e por aí vai. Será que o Espírito Santo não fala? Eu vivi um sistema. E quantas vezes Deus não falou no meu coração, está errado. O problema é que eles não conseguem identificar quando é a voz de Deus e quando é a voz do maligno. Eles invertem as coisas. Deus ali está falando e eles pensam que é o maligno. E quando o maligno fala, eles pensam que quem está falando é Deus. Quem está entendendo? Então, para a gente terminar, Paulo diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. 5. Ora, Moisés descreve a justiça que vem pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Simples assim de se entender. Então, quem vive na lei vai ser justificado pela lei. Quem vive na graça é justificado pela graça. Simples assim. São os dois senhores. Você quer servir a quem? O Deus da lei ou o Deus da graça? Você escolhe. Quem vive na lei vai ser julgado pela lei. Quem estiver na graça será justificado pela graça. Engraçado que Paulo diz que Cristo nos resgatou das maldições da lei, fazendo-se maldito por nós. Então, Cristo me resgatou das maldições da lei, e esses aloprados, alguns ignorantes, como eu fui ignorante, outros aloprados mesmo, mau caráteres, que tem muito pastor que tem entendimento, sabe que isso que eu estou falando para você é verdade, mas não convém para ele largar o osso. Quem paga a faculdade do filho dele é a igreja. Quem dá a ele condições de andar na Mercedes dele é a igreja. Então existem aloprados, mau caráteres, e existem pessoas que são ignorantes. Os ignorantes, quando enxergam a verdade, têm a hombridade de fazer o quê? O que Paulo fez. Renunciar tudo por Cristo. Quando existe inocência, preste atenção, quando existe a inocência, a ignorância, e o Espírito Santo alcança, os ignorantes e os inocentes se convertem e mudam o seu procedimento. Agora, tem pastor que não tem jeito. Ele não é pastor, ele é mercenário, cara. Ele é sem vergonha. Ele é mau caráter. Não convém para ele. Muitos vão ficar. Muitos vão se perder. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha o 6. Mas a justiça que é pelo Evangelho diz que a fé é o Evangelho. Não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá do abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo.
Mas o que diz a lei? O que ensina a lei? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Agora preste atenção, tem uma revelação interessante aqui, que se você interpretar isso errado, vai virar uma confusão. Esse negócio que fala assim, eu posso ser infiel ao Senhor, que o Senhor sempre será fiel a mim. Vamos tomar cuidado com isso. Que papo é esse? Que conversa é essa? Quer dizer, então, que você pode se prostituir, você pode roubar, você pode pecar, você pode ser infiel na sua coleta, e Deus tem a obrigação sempre de te abençoar, só porque você acredita nele? Quem disse isso para você? Uma coisa é você não conhecer e não ter entendimento. Aí entra aquela questão de você ser inocente, não ter entendimento. Agora, outra coisa é você conhecer e não praticar. É totalmente diferente. Porque a palavra de Deus, ela diz, o Evangelho diz, aquele que sabe que tem que fazer o bem e tem conhecimento do bem e não faz, peca. Seria melhor que você nem conhecesse a palavra do que conhecendo a palavra você não colocar em prática. Então toma cuidado com isso. Eu vou ser fiel ao Senhor, infiel na minha coleta? Eu vou ser infiel na minha vida? Mas Deus sempre vai ser fiel a mim. Mas Ele não vai salvar você. Deus sempre vai te amar. Aprenda uma coisa, Deus sempre vai te amar. Essa é a fidelidade que Deus sempre vai ter com você. Mesmo você sendo infiel, Ele sempre vai te amar. Sempre. Mas Ele não tem responsabilidade nenhuma de te salvar e te abençoar. Porque Jesus disse, aquele que me servir, meu Pai honrará. E se você tem conhecimento de Deus, e você quer servir as trevas, andar nas trevas, você não vai ser honrado por Deus. Não se engane com isso. E se você conquistar alguma coisa, sendo infiel, insistindo no erro, pode ter certeza que o inimigo está te dando para enganar você. Porque as coisas de Deus na sua vida vão permanecer, mas as coisas do inimigo não permanecem. O inimigo dá para fazer o cristão carnal acreditar que ele pode servir a Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira, que a sua vida sempre vai ser abençoada. Paulo diz, não erreis. Não erreis. Porque o que o homem plantar na carne o homem vai o quê? Vai colher. Então, toma cuidado com essa frase. Ainda que eu seja infiel ao Senhor, que tipo de infidelidade você está apresentando a Deus? Que infidelidade é essa? Que você acha que Jesus ainda tem obrigação de salvar você? Tem pessoas que são infiéis na ignorância. Tem pessoas que são infiéis porque nunca se converteram ao Senhor. Não nasceram de novo. Não são de Deus. Ainda são do maligno. São do maligno. Preste atenção. A saber, verso 9, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor, que Senhor? Olha específico aqui, qual é o Senhor que você tem que confessar? Quem? Israel já está se lascando, já está perdido. Os judeus que desprezaram Jesus, confessam Jesus? Qual é o Senhor que você tem que confessar aqui? É o Oxalá? É o Zé Pilintra?
É o tranca-rua? Qual é o Senhor que nós temos que chamar? Jesus. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Que coisa, hein? Se com a tua boca você fizer a confissão, e dentro do seu coração você realmente acreditar que Ele é o Senhor, e que Deus Pai o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então, quem não fizer a confissão, quem não crer, quem não clamar, qual é o contrário disso? Não terá a vida eterna. Serás salvo ou não serás salvo. Será que eu preciso de uma faculdade para entender uma coisa tão simples nessa? Que Ele é o caminho, que Ele é a verdade. O que o Evangelho nos propõe, o que o Evangelho nos determina, Jesus é o caminho. Se Ele é o caminho, não existe outro caminho. Ou qualquer outro caminho é falso. Isso faz com que a porta seja o quê? Estreita. Por isso a porta é estreita. E aí ele diz, visto, tem uma revelação aqui, que com o coração, espírito, coração, gente, não é o órgão que bate dentro do seu peito, que bombeia o sangue, não é esse coração que tem que confessar Jesus. É o teu espírito, coração, mente, intelecto, o seu espírito. Se converter a Deus em espírito e em verdade, você confessar a Jesus no seu coração, o seu espírito. Então, ele diz, visto que com o coração se crê, então você tem que realmente acreditar nisso. E aí ele diz o quê? E com a boca se faz confissão para o quê? O que é crer no coração e o que é fazer confissão com a boca? Você vê que ele usa coração, boca. Coração, o espírito. Então, batismo na sua consciência, batismo nas águas. Com o coração você crê. E essa fé leva você a se submeter a Cristo, a sua palavra e a sua doutrina. Um exemplo claro disso é o texto que fala de Filipe e o eunuco. Ele lia, é só você ler no livro de Atos, ele lia o profeta Isaías e não entendia nada. E Filipe foi levado pelo Espírito até ele, pregou para ele, revelou Jesus Cristo para ele, ele creu naquela palavra e pronto. Não. E aí Filipe disse, o eunuco disse, a água está ali. Já que eu creio, o que me impede de ser batizado? E Filipe o batizou. Então, crer com o coração, fazer confissão com a boca, atitude, diga, atitude. Não basta você falar, eu sou cristão. Você precisa confessar Jesus na sua vida, através das suas obras, das suas atitudes, do seu comportamento. Quem é cristão vive no meio da falcatrua? Quem é cristão vive no meio da safadeza? Quem é cristão vive no meio e aceita a injustiça? Quem é cristão anda nas trevas? Então, qual é o Deus que você está confessando na sua vida? Qual é o Deus que você está confessando? Eu estou falando de princípios. Quem é cristão tem princípios cristãos. Cristãos defendem a doutrina de Cristo,
Como que eu posso ser cristão se em todas as áreas da minha vida eu estou indo na contramão de tudo aquilo que Jesus me ensinou? Nós temos que mostrar Jesus. Não basta você dizer, eu creio em Jesus, ou eu sou de Jesus. Você precisa mostrar Jesus através da sua vida. As suas atitudes vão mostrar se Deus está ou não na sua vida. O seu comportamento vão mostrar. Eu estou certo ou estou errado? Então, para terminar, ele diz, verso 10 novamente, Romanos 10, visto que com o coração se crê para a justiça, primeiro passo, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, que Senhor Jesus será o quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será o quê? Mas não é invocar, não é chamar Jesus como o gênio da lâmpada, né? Tá vendo, pastor? É só eu chamar por Jesus e eu já estou salvo. Tem gente que acha que Jesus é o gênio da lâmpada. É a fada madrinha. Só chama Jesus. Tem gente que pensa que Jesus é macaco gordo, obeso. Só chama Jesus para quebrar galho. Só chama Jesus para atender os seus desejos, os seus pedidos. Jesus só presta para eles quando lhes convém. Você realmente acha que uma pessoa que chama Jesus assim, ou uma pessoa que clama a Jesus só por interesse, vai ter a vida eterna? Jesus disse, aqueles que estavam atrás do pão, do peixe que ele multiplicou, estavam lá para encher a barriga. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E quando Jesus, olha só, ó como multidão não é sinônimo de conversão. Jesus contrariou os carnais. Jesus falou, vocês estão atrás de mim, porque vocês não querem a vida eterna, não. Vocês não estão aqui porque vocês me amam, ou porque vocês acreditam em mim. Vocês estão aqui, sabe por quê? Porque eu multipliquei o pão, eu multipliquei os peixes, e vocês comeram, e vocês são tudo vagabundo, e agora vocês não querem trabalhar, e querem me seguir só para mim sustentar vocês. Trazendo para o português, claro, foi isso que Jesus falou. Trabalhar e não pela comida que... Então, vocês estão atrás de mim, não é porque vocês acreditam em mim. Vocês não me amam. Vocês comeram o pão. Eu dei de comer para vocês. E vocês viram a oportunidade de não trabalharem mais. Vocês querem ficar atrás de mim? Sabe para quê? Sabe para quê? Só para me dar de comer para vocês. Então, diga, Jesus não é macaco obeso que quebra galho o tempo todo. Tem que clamar com fé. Vai chamar por Jesus? Clama com fé. Pede com mansidão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Seja sincero na sua oração. Você pode enganar os homens, mas você não pode enganar Jesus. Jesus sabe se você está querendo alguma coisa dele por interesse. Entenda que muito mais do que as bênçãos materiais que ele tem para te dar, ele tem poder para te dar a vida eterna. E tudo nesse mundo é passageiro, mas o que ele realmente quer fazer na sua vida, aqui e no porvir, talvez vá muito mais além
da visão limitada que você tem. Ele não é teu empregado. Jesus não é meu empregado. Eu tenho que servir a Ele. Quando você entender isso, a sua vida vai mudar. Então, tem que clamar com fé. Aí Paulo diz, como, pois, invocarão aquele que não crê? E como crerão? Naquele que não ouviram. Então, estão ouvindo outro. E como ouvirão? Se não há quem pregue. Aqui entra uma coisa interessante. Você percebe que tudo certinho, não é bagunçado? Para clamar ao verdadeiro, para buscar o verdadeiro tem que ser revelado. E como o verdadeiro vai ser revelado se não tem alguém para poder pregar? E aí ele diz assim, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo quê? E o ouvir o quê? Ó, interessante, para terminar. Como a porta é estreita? A fé é pelo... E ouvir o quê? E o que é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus? Qualquer pessoa madura, espiritual, inteligente, isso é um culto inteligente para pessoas inteligentes. Qualquer pessoa madura, espiritual e inteligente sabe que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Ela contém as palavras de Deus. A palavra Bíblia vem do grego, cujo significado é um rolo e um conjunto de livros compilados dos concílios da Igreja Católica Apostólica Romana, o cânon, né? Tanto do Velho Testamento como determinou. Isso é inspirado por Deus, isso não é inspirado por Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não é a palavra de Deus. Então, quando você fala de Bíblia, diga, Bíblia é um rolo e um conjunto de livros. Você precisa espremer. Contém sim as palavras de Deus. Quem entendeu? Tem coisas na Bíblia que não convém. Né? Mentiras foram pregadas na Bíblia? Tem. Injustiças se manifestaram na Bíblia? Se a Bíblia tem injustiças, conta injustiças. Na Bíblia existe dentro dela um falso Deus sendo pregado? Claro que tem. A Bíblia tem tantas coisas. Se você não entender, é complicado. Tem que espremer. Então diga, a palavra de Deus é o Evangelho. Efésios 1:13. Abre. O mesmo Paulo, que diz, a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus pelo Espírito, identifica a palavra de Deus como sendo o Evangelho. Não se esqueça que Paulo, para ganhar a Cristo, considerou a lei esterco. Então, para Paulo, a palavra de Deus não é a lei.
Ele renuncia à lei para viver na doutrina de Cristo. Então, a palavra de Deus é o Evangelho. Embora Cristo tenha falou no Velho Testamento pelos profetas, tudo se cumpriu nele. Em Cristo agora, nós temos a edificação. Então, Efésios 1,13, para terminar, o que Paulo... Depois que ouvistes a palavra o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, a ministração de hoje é essa. Você quer se perder? Você quer se perder? Você quer crescer? Você quer ser abençoado? Dê ouvidos à palavra de Deus. Dê ouvidos à doutrina de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Bem forte para Jesus.